Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam indo bem aí nesse isolamento. Bom, vamos dar início então ao capítulo 4 do livro Manual de Auditoria Governamental. O capítulo 4, então, ele inicia a parte 2 do livro, né, que fala sobre aspectos da auditoria governamental. Na aula de hoje eu vou falar somente sobre os conceitos e origens da auditoria, né, que é o primeiro tópico desse capítulo. Bom, a primeira atividade que vocês têm que fazer é ler esse livro, né? Mas vocês podem ler de maneira gradativa, né? Primeiro lê cada tópico, faz anotações, assiste a videoaula e assim por diante, tá? Então, o primeiro tópico, conceitos e origem da auditoria. Certo? Vamos lá. Bom, auditoria é uma palavra que ela vem do latim, chamada audire, né, que significa, né, ouvir. Ela também pode-se dizer que é uma palavra que vem do inglês, que é da palavra audit, né, que também tem esse mesmo significado, mas esse termo, né, tem a sua origem mesmo lá no latim, a palavra audire. Mas a auditoria, enquanto uma atividade, né, um processo, ela tem a sua origem na Inglaterra, principalmente durante o intenso comércio no século XIV. Né? As atividades econômicas foram expandindo, então houve a necessidade de se fazer a auditoria. Mas o que é essa auditoria? Bom, o conceito de auditoria que eu vou usar aqui é o conceito da Audibra, que é, se eu não me engano, Instituto de Auditores Internos do Brasil. Salvo engano, esse que é o significado da sigla. Mas, deixando isso de lado, o que a Audibra define como auditoria? Na página 91 do livro, ele traz, né, o conceito completo, mas eu vou separar ele aqui para a gente analisar cada parte dele. Primeira parte do conceito é: auditoria é uma atividade independente e de assessoramento da administração. Bom, primeiro ponto é que é uma atividade independente. A gente vai ver mais para frente que a auditoria é um serviço que busca averiguar se as informações prestadas pela administração elas são confiáveis. Então ela tem que ser independente porque essa autonomia é o que vai garantir a qualidade do trabalho do auditor. Mas ela não é uma atividade que a gente às vezes possa pensar, né? Apenas de fiscalização, de julgamento. Não, ela é uma atividade também de assessoria, né? De assessoramento da administração. Então, a auditoria ela é um importante suporte para a administração. Segundo, né, dando continuidade no conceito, a auditoria é uma atividade voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle. Esse é um segundo ponto muito importante. A auditoria ela vai justamente verificar se os sistemas de controle eles são eficientes e eficazes. Por quê? O sistema de controle ele tem que garantir que as informações da administração estejam corretas. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma auditoria, um exame no controle de caixa, todos os procedimentos envolvidos para esse controle de caixa têm que ser eficientes, eficazes e adequados para que as informações estejam corretas. Então, a auditoria vai justamente focar nesses sistemas de controle. Nas próximas aulas a gente vai focar um pouco sobre o que é controle, o que é controle interno, né? A gente já viu anteriormente, né, que existem três aspectos do controle, né, que é a normativa, operacional e, se eu não me engano, a geração de relatórios. A gente pode depois recordar isso em um dos trabalhos que foram apresentados. Mas a auditoria vai justamente analisar esses aspectos do controle e ver se eles estão eficientes e eficazes. E, por último, então, o último aspecto desse conceito, né, que a auditoria
é uma atividade que também busca avaliar a qualidade do desempenho, né, das áreas das instituições, né, em relação aos planos, metas, objetivos e políticas definidos pelas organizações. Então, além, não é somente verificar questões financeiras, né, questões de dinheiro, mas também se as metas, objetivos e políticas que foram definidos pela organização estão sendo cumpridos, né? Isso é muito importante para a gente entender a auditoria no âmbito governamental. Então, resumindo, né, uma outra forma de compreender, a auditoria então é um exame dos registros realizados por especialistas diferentes daqueles que geraram tais registros, né, para averiguar a confiabilidade das informações. Isso é muito importante. O auditor, ele tem que ser tem que ser uma pessoa diferente daquela que gerou esses registros. Então você não pode, por exemplo, ter dentro do seu órgão público, o auditor ele não pode ser a mesma pessoa que trabalha com a contabilidade, ele não pode ser a mesma pessoa que trabalha com o financeiro. Ele tem que ser uma pessoa diferente. O auditor ele não pode ser a mesma pessoa que trabalha com o registro de estoque, de almoxarifado, né, dos materiais. Porque a pessoa que gera informação contábil, a pessoa que gera informação do estoque, do almoxarifado, ela, ela não pode ser a mesma que vai fazer o exame dessas informações, desses registros. Então, o auditor tem que ser uma pessoa diferente, independente, né, desses setores que geram essas informações. Porque justamente ele vai averiguar a confiabilidade dessas informações. Então, se ele for a mesma pessoa que gera as informações, isso não dá credibilidade nessa auditoria, né? Então, quem se beneficia dessa avaliação? São várias pessoas que se beneficiam das avaliações. Primeiro deles, né, aqui já no âmbito empresarial, né, seriam os acionistas, né, as pessoas que compram ações e que investem nas empresas. Depois, nós temos os bancos, né, que porventura podem emprestar dinheiro, né, para as organizações. Também fornecedores, né, isso é importante para saber a credibilidade, né, da empresa de pagar os fornecedores. Clientes, né, a credibilidade das empresas cumprirem, né, com as suas obrigações quanto aos clientes. Governo, né, principalmente em relação à tributação, e muitos outras pessoas, né, entidades podem se beneficiar da auditoria. Então a gente vê que várias pessoas podem se beneficiar da auditoria, por isso ela precisa ser independente, né? E por que a auditoria surgiu e como ela evoluiu? Tá. A auditoria ela surgiu principalmente pelo aumento da separação entre os proprietários dos recursos e quem gerencia esses recursos. Pensem comigo, se você é dono da sua empresa, né, você tem lá uma empresa, digamos uma loja de roupa, você não precisa de uma auditoria para saber como que você está gerenciando a sua loja de roupa. Digamos que é uma loja de roupa bem pequena, né? É só você, mais um funcionário, uma coisa bem pequena. Mas aí digamos que a sua empresa ela aumente, ela cresça, né? Você comece a ter filiais, né? Outras lojas em outras cidades. Isso quer dizer que você, que é o proprietário dessa loja, vai cada vez separando essa atribuição de gestão para outras pessoas. Você vai, como se diz, atribuindo responsabilidades, né, direcionando essa responsabilidade para outras pessoas gerenciarem a sua empresa, né, delegando responsabilidade para outras pessoas. Era esse o termo que eu estava buscando. Então, ou seja, você é o proprietário, mas quem gerencia, por exemplo, uma filial numa outra cidade é uma outra pessoa. Então há uma separação entre proprietários dos recursos e quem gerencia. E isso é possível observar em todos os aspectos. Por exemplo, nós pagamos impostos, só que não somos nós que gerenciamos os recursos. Quem gerencia é o governo, né? Então há uma separação muito grande, né, entre esses dois aspectos. Então, por conta disso, surge a auditoria, né, para dar confiabilidade nas informações que são geradas por quem gerencia. Então, imagina só, o gerente da sua loja que
está lá em outra cidade, ele vai dizer para você, olha, nesse mês entrou tantos reais, saiu tantos reais e agora o saldo é de tanto. Então a auditoria vai dizer se essa informação é confiável ou não, né? Então por isso que é importante haver auditoria para os proprietários dos recursos terem confiabilidade, né, em quem gerencia. E o outro aspecto, né, que vem decorrente dessa separação é justamente o aumento da complexidade das atividades econômicas, né? Então, ao longo dos anos, a gente vê um aumento da complexidade da economia. Então, esse aumento da complexidade também estimula, né, a evolução da auditoria. Agora, aqui nós temos uma estrutura, né, sobre a auditoria. Primeiro delas, né, como que a auditoria ela é dividida. Primeiro, a auditoria ela pode ser dividida em duas, auditoria empresarial e auditoria governamental. A auditoria empresarial é a auditoria que ocorre no âmbito da empresa, né? Seja entre o chefe, né, o presidente da empresa, para gerenciar as suas filiais ou os setores, né, que estão abaixo da presidência, ou então, por exemplo, entre os acionistas e a diretoria, né, o presidente da empresa, para saber se ele está gerenciando, né, a empresa da forma correta. Além dessa auditoria empresarial, nós temos aqui a auditoria governamental, que é a auditoria realizada pelo governo. Essa auditoria realizada pelo governo, ela se subdivide em duas: auditoria tributária fiscal e auditoria de gestão pública. A auditoria tributária fiscal, ela foca no patrimônio privado, né? Ou seja, no patrimônio das pessoas, porque ela busca exatamente saber se os tributos estão sendo pagos corretamente. Então, essa auditoria é feita sobre o patrimônio privado, tanto sobre as empresas quanto sobre as pessoas, né? Um exemplo disso é a declaração do imposto de renda que a gente faz, né? Então, há um processo de auditoria ali para saber se o imposto de renda que a gente está pagando é correto. Então, é sobre tanto empresas quanto pessoas, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. E o outro tipo de auditoria governamental é a auditoria de gestão pública. Essa auditoria ela foca na gestão do recurso público. E é ela que é o nosso foco de estudo aqui. Então, dentre toda essa estrutura de auditoria, né, a auditoria governamental que a gente vai estudar é, então, a auditoria de gestão pública, ou seja, a auditoria que ocorre sobre a gestão do recurso público. Tá? Então, todas as outras formas de auditoria, embora muito dessa auditoria de gestão ela acabe usando, né, se inspirando em métodos, procedimentos da auditoria empresarial, porque a auditoria surgiu, né, no âmbito empresarial também, né, mas também teve uma grande parcela ela evolui muito, né, a partir da auditoria empresarial e acaba que o governo incorpora muitos desses elementos, né, que surgiu na auditoria empresarial, mas o nosso foco aqui é justamente nessa auditoria de gestão pública. Tá? E a auditoria de gestão pública ela é focada, então, nos princípios, né, da gestão, da administração pública, né, que a gente tem lá a sigla, né, LIMP, né, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai ver melhor sobre cada um desses elementos, né, daqui a pouquinho. Então, a auditoria governamental ela busca corrigir desperdício, improbidades, negligência, omissão, garantir resultados pretendidos, né, pelas políticas públicas e combater a corrupção. Então, a auditoria governamental ela é focada, né, em todos esses aspectos, né, e justamente ela busca garantir, né, que os impactos e os benefícios sociais pretendidos ocorram. Então, a auditoria de gestão pública, ela foca no controle interno, né, nos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia,
do controle interno, que a gente viu anteriormente, né? Que ela busca examinar o controle para corrigir desperdícios, evitar a improbidade administrativa, negligência ou omissão, assegurar resultados e impactos e benefícios sociais. Em resumo, né, é o dever de prestar contas, que a gente viu no capítulo 3, né, com o termo accountability. Então, é o dever de prestar conta. Né? Aí aqui nós temos no quadro 4.1 da página 95 todas as condições de validade dos atos e fatos da gestão pública. Né? A gente viu que então a auditoria, né, ela vai focar justamente na validade desses atos, né, e da gestão pública. Então aqui a gente tem as condições, né? Primeiro, legitimidade, né, que é um dos princípios, né, da administração pública. A legitimidade, ela pressupõe então a moral e a ética, né, a aderência à moralidade e à ética reconhecida pela sociedade, né? Nenhum ato pode ser legítimo se não for legal, né? Entretanto, ele pode ser legal e agredir a legitimidade. Bom, então, nesse caso, a legitimidade ela tem como referencial de desempenho princípios constitucionais da administração pública. Associado à legitimidade, a gente tem a legalidade, que significa aderência às determinações estabelecidas nos normativos, sejam dispositivos legais ou regimentais. O seu referencial de desempenho, então, são as normas legais e regimentais, né? Então, aqui é aquela coisa, a gente vai ver daqui a pouco esse conflito, né, entre o que é moral e o que é legal. Muitas coisas são legais, né, são permitidas pela lei, porém não são morais do ponto de vista da sociedade, né? Terceiro ponto, né, de validação dos atos e fatos da administração pública é a eficácia. A eficácia, ela diz respeito ao cumprimento das prioridades e metas previamente estabelecidas em um determinado espaço de tempo, independentemente dos custos incorridos. Então, aqui é justamente o cumprimento de metas. E qual é o referencial de desempenho deste aspecto? É a programação de objetivos e metas, cláusulas contratuais e cláusulas conveniais. Então, onde a gente avalia a eficácia é observando esses aspectos de cumprimento de meta. A eficiência, ela tem uma relação de custo e benefício, né? Então, é uma relação entre os produtos gerados, né, por uma atividade e os custos que essa atividade gerou também. Então, aqui no caso, isso tem muita relação com os padrões de qualidade, né, com os padrões de desempenho. Então, onde é que a gente tem um referencial para avaliar a eficiência? No desempenho padrão e em cláusulas contratuais. Então, por exemplo, aqui, se historicamente um determinado produto ele é comprado por um determinado valor X, né, e de repente esse produto ele começou a ser comprado por um valor X mais Y. Né? Então aqui você tem um parâmetro, historicamente ele é comprado por um valor X, e agora ele está sendo comprado por um valor mais caro, né? X mais Y, ou seja, você está ferindo esse aspecto da eficiência, né? Está comprando um produto por um custo mais caro. Né? Então você tem aqui a eficiência, essa relação de custo e benefício. Muitas pessoas não sabem diferenciar eficácia e eficiência. A eficácia ela está baseada, né, naquilo que de fato você deve realizar. Por exemplo, eu quero viajar para a outra cidade. Então a eficácia seria a realização da viagem. A eficiência é a forma com que você vai realizar essa atividade, é a maneira com que você vai desempenhar essa atividade. Então, eu posso realizar essa viagem de bicicleta, a pé, de carro, de ônibus, de avião. Então, qual é a maneira mais eficaz? Né? Então, aí eu vou analisar o que? A maneira como que eu vou fazer isso. Né? Se eu for de avião, eu vou
ir mais rápido, porém é um pouco mais caro, né? Comprar uma passagem de avião, né? Geralmente pode ser que seja mais caro, né? Se eu for de carro, vai demorar um pouco mais, só que pode ser um pouco mais econômico, né? Dependendo da distância. Se eu for de bicicleta, vai demorar muito mais tempo, né? E pode ser muito mais barato, mas vai gastar muito mais tempo. Então a eficiência está relacionada a essa relação de custo e benefício, né? O como eu estou realizando aquela atividade, enquanto que a eficácia é se eu estou ou não realizando a atividade. Então a eficácia é como se fosse uma resposta de sim ou não. Realizei tal coisa? Sim. Não realizei tal coisa, então é não. E a eficiência é o como que eu estou realizando essa tal coisa, né? E o outro aspecto, economicidade, tem a ver com redução de custos. No caso, assim, digamos que eu tenho mesmo procedimento, vai me dar o mesmo resultado, né? Dois procedimentos que vão me dar o mesmo resultado, porém um deles é mais barato. Então, a economicidade, se eu opto pela opção mais barata, né? Pela opção mais econômica, eu estou atendendo esse aspecto, né? E por último, você tem aqui a efetividade, né? A efetividade, ela tem um pouco parecido, né, com a eficácia. Ela significa, né, quando se identifica a ocorrência, né, no longo prazo de resultados que expressam ação positiva do ente público, fazendo com que seus resultados, impactos e benefícios incidam sobre uma dada realidade social, de acordo com os interesses definidos. A efetividade, né, no âmbito dos atos e fatos da gestão pública, ela está relacionada justamente à missão institucional, diretrizes e objetivos estratégicos. O que quer dizer isso? A efetividade aqui no ato público é se de fato ela gerou aquela repercussão social, aquela transformação social. Por exemplo, digamos que eu estou trabalhando com uma política de saúde, né? Eu estou melhorando a saúde da população? Os indicadores por exemplo, de mortalidade, os indicadores relacionados a determinadas doenças estão reduzindo, né? Então, ou seja, está havendo transformação social. Então, a efetividade ela é um pouco mais ampla do que a eficácia. A eficácia pode ser, por exemplo, compra de medicamentos, aumento de leitos nos hospitais, né? Eu consegui comprar tantos medicamentos, eu consegui aumentar os leitos dos hospitais para tanto, né? Então a eficácia, igual eu falei ali, cumprimento de metas. A efetividade é se essas ações de fato resultaram num aumento, né, da saúde da população, num aumento da prestação de serviço, se houve de fato uma percepção disso na sociedade. Tá? Então é um pouco mais amplo. A qualidade ela se refere à satisfação do cliente, no caso, né, o cidadão. Então, é quando você de fato satisfaz as necessidades da população. Então, aqui tem a ver com os padrões de desempenho que foram estabelecidos para a administração pública, né? E, por último, pessoal, a gente tem a equidade. A equidade, então, é o tratamento diferenciado aos indivíduos diferentes, né? Então, aqui no caso, a gente está considerando, né, a diversidade de necessidades, né, a diversidade de condições dos cidadãos. Certo, pessoal? E aqui o referencial de desempenho, então, são os critérios de alocação de recurso e o impacto diferenciado decorrente da implementação da política pública. Beleza? Então, a explicação detalhada de cada um desses itens está no quadro 4.1, na página 95. E aqui, um último ponto, né, só para a gente ver um caso específico de legitimidade versus legalidade. Aqui a gente tem, então, uma notícia, né, do ano passado que repercutiu bastante, onde o TCU, né, pediu explicações ao STF sobre licitação para a compra de lagostas e vinhos, né? Então o TCU ele suspendeu uma licitação de 1,3 milhões, né, de milhão de reais, feita pelo Supremo Tribunal Federal para a compra de comidas e bebidas, né? A questão é que
no cardápio, né, tinha algumas coisas consideradas absurdas, né? Por exemplo, medalhões de lagostas e vinhos importados, né? Então, no caso aqui, o TCU, né, achou absurdo, né, essas, esses itens, né, e pediu explicações, né, sobre o porquê da necessidade de se comprar esses produtos, né, tão luxuosos. Então, aqui você tem, aqui no nosso slide, tem ali o link, né, da notícia, tem algumas matérias analisando isso, né, do ponto de vista legal, e também um vídeo ali que fala sobre o assunto. Todos esses links eu vou colocar lá na nossa plataforma da sala de aula no Google. Beleza, pessoal? Então esse foi, né, nossa introdução ao tema, né, o conceito e objetivos conceito, né, e como que surgiu a origem, né, da auditoria, né, e isso no aspecto governamental. Então, os próximos vídeos a gente vai falar dos outros temas, né? Finalidade da auditoria, objetivos e objeto, abrangência da auditoria, formas de execução e tipos de auditoria. Certo, pessoal? Um abraço e até mais.